Então, é só autorizar a gravação. Então, bom Eu dia vi a Paula ali também. Oi, Paula, bom dia. Bom dia, tudo bom? Plena, super Tudo plena. bem? Nada plena, Linda, acabei de né? vir da Bruna. Isso Tô nada plena. Tô nós me já recuperando. chegamos aqui com a galera que saiu de uma outra aula, Power. Pronta para o bate-papo. Beijo, Bruno. Ai, muito bom. Mandinha! Oi, Babi! Quanto tempo, cara! Bom te ver aqui. Ó, que delícia essas conexões. Ah, muito bom. Não, eu estava explicando aqui para a Babi, que é a primeira vez que ela está por aqui, que esse bate-papo, a gente tem todo domingo. Já estamos em mais de 20 encontros. Foi antes da quarentena que nós começamos. E nós chegamos aqui no domingo e tentamos escutar um pouco mais as pessoas que estão aqui conectadas. Então, eu queria saber de vocês se tem algum assunto específico. Paula, que está entrando na escola agora, Amandinha, que também é aluna, Cacá, Tati, Tê, o Cris, se tem algum assunto específico que vocês querem conversar um pouco mais. Se não, eu sempre trago alguma coisa também para a gente refletir. Tá? Bruninha acabou de entrar. Bem-vinda, Brulinda! Uma galera que saiu da sua aula, tá aqui todo mundo plena. Plena de dor. Pleno de dor aqui, Bru. Depois da sua master aula. Oi? Tem uma galera aqui plena de dor depois da sua aula. Ai, que linda! Gente, amanhã é o abdômen que vai estar assim... trincando. Cris, tô querendo você na aula, viu? Bom dia. Cadê você, poderosa, forte, maravilhosa? Quero você lá. Aí, eu Aqui. fiz um sarda, né? Sua fama corre longe, tá? Como assim? E você... Uai, sua fama, não é não, Paty? Cris é poderosa nos asanas musculares. A pessoa é, tipo, sensacional. Não, e ela tem que vir com esse sorriso para alegrar a nossa prática, porque a gente estava tudo sofrido, entendeu? A gente estava lá, Cris. Isso aí. Aí fica lá. A Bruninha também, gente, impressionante. Eu tava morrendo, eu olhava a cara dela, ela tava plena, sorrisão. Falei, ai, vou parar. Aí eu vou ficar Não, mais. e quando a Bruna mexe no telefone, e muda a perna e pega o negócio, parece que tá tomando chá fazendo asas. Dá vontade de morrer. A gente toda tensa fazendo. Isso foi o café, galera. Era o café. Cafeína. Muito bom. A conexão é muito gostosa, muito legal. É muito bom. O grupo, né, gente? A egrégora é maravilhoso. Então, agora eu quero saber de vocês. Tem algum assunto específico do que nós já conversamos? De alguma coisa que vocês queiram falar? Cris, Tati, Amandinha, Tê, Paulinha, Cacá. Essa semana eu tô observando mais, por exemplo, tá acontecendo um encontro, né, um curso lá na escola, e eu tomei para observar uma coisa que eu estava fazendo, que eu adquiri um hábito na quarentena, que foi muita questão de ficar próximo ao celular, ficar o tempo todo celular, celular, celular. E isso mudou um hábito que eu tinha, que era ler antes de dormir. Então, eu estava ficando com o celular em vez de ficar com o livro ou com outra atividade. Isso me provocou uma certa, não ansiedade, mas eu fiquei incomodada porque muitas atividades que eu fazia, e até a qualidade do meu sono, ou coisas no dia seguinte que eu planejava, isso afetou. E eu não percebia que era decorrente desse hábito que eu adquiri no celular. Então, durante essa semana teve esse encontro, foi na terça-feira, eu acho. Quinta. Meditation Journey. E bem legal, porque
eu observei esse hábito, mudei no mesmo dia, e a minha sensação de melhora foi muito grande, e o meu dia foi muito mais produtivo. Uma coisa louca, isso. Uma coisa pequena. Mas é porque a gente estava trabalhando, a gente tá estudando sobre meditação, e aí a gente estava trabalhando assim, que hábitos você podia mudar, que você adquiriu, que você podia mudar para melhorar, e usar a meditação para auxiliar nesse processo de mudança. Então aí a gente tem uma semana para... Aí cada um coloca no grupo qual é o ponto que tá querendo melhorar. E aí, no encontro na próxima quinta, a gente vai debater sobre isso. Mentalização ou meditação? Na verdade, é um processo, né? É a mentalização para chegar à meditação. Sim. E o que você queria queria falar sobre esse ponto, Cris? É a atenção que a gente precisa ter em si. Porque, por exemplo, esse caso me chamou muita atenção. Porque mesmo que eu tenha hábitos, eu busque estudar tudo, eu deixei isso passar, não prestei atenção nisso, e talvez mesmo por conta, em decorrência desse período de reclusão, eu mudei o hábito da leitura para um celular. Eu continuava lendo o celular, mas estar com o celular, isso me deixa a mente muito alerta, né? Então, quando eu vou dormir, até eu conseguir efetivamente dormir, descansar, aí já está amanhecendo. E eu não tive um descanso, né? O cuidado com o meu corpo. Tem um trinômio lá do Fabiano que eu curto muito, que é descanso, alimentação e treino. Que ele fala que esse é o trinômio da alta performance. E mesmo eu achando que eu estava fazendo isso, eu não estava. Eu deixei um dos pilares caírem. E eu não tinha observado. Eu não tinha... Estava incomodando, mas eu não sabia onde era. Acho que é isso, assim, o grupo, estar em bate-papo, ter outras pessoas atuando da mesma forma, na mesma vibe, faz com que mesmo que em algum momento eu perca atenção nisso aqui, daqui a pouco volta. E aí eu volto para aquele caminho. É isso. Eu não sei se vocês lembram, nem todo mundo participou aqui na época, nós falamos sobre autoobservação em um dos bate-papos. Na verdade, eu trouxe vários assuntos sobre autoobservação. E um deles eram os ritos. Lembra? E quando a gente coloca rituais, né, a gente às vezes não tem... O que me chama muita atenção essas coisas muito antigas. O que eu quero dizer com muito antigas? Deixa eu tentar me expressar melhor. Tudo que vem de geração para geração, isso me chama muita atenção. Porque coisas que sobrevivem à história, elas devem ter algum fundamento, né? E aí existem ritos que são sobreviventes da história, né? E que se propagam de gerações em gerações. Isso me chama muito atenção, porque como eu sempre fui uma pessoa que quis fugir um pouco dos ritos, apesar de ter vindo de uma família com muitos ritos, eu vejo a importância dos ritos. E aí eu vou falar do ritual do sono, né? Eu já tinha ouvido isso dentro de uma psicologia, porque eu tenho um filho, então dentro da psicologia, de uma terapia cognitiva, eles falam muito dos rituais, né? E a importância dos rituais, porque às vezes a gente quer levar tudo muito de forma leve, sem muitos ritos, e fica tudo muito sem a importância de algumas coisas. Eu acho que o rito, ele marca momentos, marca situações que precisam ocorrer, né? Então, por que que uma festa de 15 anos é tão forte dentro da nossa história, né? A mulher, quando faz 15 anos, existe um marco muito forte para ela, né? De fazer uma festa, é como se fosse apresentar aquela menina, que agora não é mais menina, passa a ser uma mulher, apresentá-la para uma sociedade. Deve ter muito mais coisas por trás disso.
mas de forma bem simples é mostrar que a tua filha, que era menina, agora virou uma mulher. Possivelmente tem alguma outra história por trás, até um pouco mais machista, né? Mas olha a importância dos ritos, né? Por que a gente comemora o aniversário? Por que a gente comemora uma formação? E precisa das comemorações, né? Porque elas marcam fases. E aí volta muito naquele contexto. Só eu pensando um pouco, tá, gente? Se vocês quiserem falar, podem falar. E me lembra muito o que a gente fala e que a gente vem falando dos ciclos da natureza, né? Ou seja, tudo na vida, teoricamente, tem fases, tem ciclos, tem processos de assimilação, de absorção. E quando a gente desconecta disso, a gente começa realmente a deixar com que as outras coisas externas nos influenciem com muito mais força, né? E nós, mesmo a gente que está aqui conversando o tempo todo, né? Porque a Cris, a gente conversa o tempo todo a gente está alinhando situações. Patrícia, aconteceu isso, então a gente conversa e opa, então vê isso. Olha só que mesmo assim ela se percebeu dessa forma. E isso acontece o tempo todo para todos nós, né? Ou seja, a partir do momento que o externo começa a influenciar, e vai influenciar, porque a gente vive com a influência do externo para tudo quanto é lado. Só que aí, o que você tem que fazer? Esse processo de autoestudo. Será que eu estou bem? Será que o que está vindo... Porque eu percebo hoje que estou afastada de praticamente todo mundo, né? E eu percebo que hoje eu tenho muito mais leitura do que eu sinto, do que antes. Porque quando a gente está com muita distração, né? É filho, é família, é sair, é o tempo todo sair, você se distrai. Quando você tá mais isolado, não tem tanta essa opção, né? A própria quarentena nos trouxe isso. Quando você tá com esse olhar mais para si, é mais fácil você perceber o que incomoda, o que não incomoda, né? Por isso que quando você tá sozinha, é mais fácil, não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas é mais fácil você sentir suas dores, você sentir seus amores muito mais fortes do que quando você tá casada, do que quando você tem filhos para criar. Porque os pequenos, os miúdos, te chamam muita atenção. O marido te chama muita atenção. Daqui a pouco você já não sabe se aquilo que você sente é seu, se é da família, se é do agrupamento que você se encontra. Então, olha a importância de repente, a gente ter métodos. A gente já falou também no bate-papo sobre isso, né? Que nós, como seres humanos, a gente precisa de metodologia para que a gente entre numa linha de produção mais adequada. Ou para que a gente entre numa formazinha que a gente consiga lá na frente ter um resultado melhor. Porque nada mais, a proposta do The Rose Method, por exemplo, na verdade a gente tinha que estar vivenciando isso no dia a dia. Só que como a gente se perde muito, é mais fácil a gente entrar numa proposta, né, que te ensina várias ferramentas ou que te ensina uma metodologia de como viver melhor, de auto-performar melhor, para que você consiga botar esse olhar para dentro. Para que você consiga, opa, agora eu vou nessa ferramental. Eu vou sentar, cruzar as pernas, eu vou fazer um respiratório, eu vou me concentrar. Para que tudo isso? Para que um dia você, no seu dia a dia, consiga estar concentrado, independente de estar praticando ou não. Que você consiga estar com uma respiração adequada, independente de estar praticando ou não. Que você tenha esse olhar para dentro o tempo todo, independente de estar numa prática, de sentar numa sala para praticar, né? Então, a sensação que eu tenho é que nós somos muito imperfeitos, né, como seres humanos. Estamos sempre com as nossas interpretações que podem ser, às vezes, adequadas, mas muitas vezes inadequadas, né? Interpretando tudo o tempo todo, de acordo com as nossas vivências. E que a gente precisa entrar meio que num formato de algumas coisas para poder produzir algo melhor, ou para que a gente consiga, às vezes, entender melhor alguns processos. Então, eu acho que é bem... Assim, é minha visão, tá? Cada um pode colocar a sua, mas assim, hoje eu percebo muito isso, assim, de que quando você tem você tem uma proposta onde você senta, treina, a tendência depois é que você consiga enxergar melhor quando você não está dessa forma, né?
E quando você, claro, tem grupos, faz cursos, por isso que a gente fica o tempo todo estudando. Estuda. O instrutor mesmo, ele refaz o mesmo curso 10.000 vezes. Por quê? Porque toda vez que você fizer esse novo curso, você vai ter insights diferentes, visões diferentes. Porque a gente está o tempo todo influenciado por as nossas emoções, o tempo todo influenciado por as mudanças. Mas voltando, lembrando que se você começa a colocar rituais, por exemplo, nesse caso que foi específico do sono, é mais fácil você falar assim, opa, eu saí do meu ritual. Então, é uma metodologia, concorda? É um método para dormir. Então, quando você coloca métodos para algumas coisas, quando você sai dele, fica muito fácil você perceber que você está fora. Então, o gap, às vezes, é mais rápido, entendeu? O gap é mais curto, né? Porque, opa, saí fora, checklist. Opa, tá fora do checklist. Volto. A terapia cognitiva, que não é a nossa área, mas eu já vivenciei muito por causa do filho, ela trabalha dessa forma, meio que um checklist diário, né? Às vezes a criança ganha estrelinha e no final da semana, opa, ganhou um prêmiozinho ou ganhou uma pontuação para poder fazer um passeio, sei lá. Por quê? Porque é isso, o dia a dia é muito fácil a gente sair do nosso trilho, né? A gente tem lá uma rotina, sair dela pode ser muito fácil, né? Igual você vai assim, você vai no shopping e você quer comprar uma calça jeans. Aí você começa a passar na loja, vê um maiô, um biquíni, daqui a pouco você tá tão distraído que aquele foco teu se perdeu. E é mais ou menos isso, né? A gente está o tempo todo disperso. Eu não sei se com vocês percebem isso também, assim, não sei se alguém tem algum ritual que é forte e que percebe essa diferença, sabe? Eu que vim de uma cidade do interior, né? Os rituais são bem fortes, né? E quando você está fora desses rituais, é como se faltasse alguma coisa. Eu sei que às vezes soa até um pouco muito quadrado, né? Mas o que eu percebo do que eu já conversei com algumas pessoas é que, por exemplo, as crianças que estão aí nesse processo de educação, quanto mais rotina você bota numa criança, mais segura ela fica. Olha que doido, né? Então, quando a gente educa crianças, a gente começa a ter um olhar diferenciado se você tem esses apoios, porque isso fica muito claro. A falta de rotina dificulta uma criança, né? Dá mais ansiedade. Então, é interessante esse ponto dos rituais, sabe, Cris? Quem chegou agora, Marcinha, Laila, a Cris trouxe um ponto de que... Quer reforçar aí, Cris? De que foi falada de um curso lá da escola e que eu percebi um hábito que eu adquiri nesse período da pandemia, que foi ficar ao celular durante muito tempo à noite. E isso tem deixado a minha mente muito desperta e afetando a minha qualidade do sono e, inclusive, a produtividade no dia seguinte. E eu não tinha percebido, assim, eu não tinha identificado o que era exatamente isso. Então, no curso que nós tivemos na escola, naquele momento, quando teve uma parada, né, para refletir, pensar sobre essas coisas, veio isso. Poxa, é o celular, é o que mudou. Mesmo eu fazendo, e aí eu faço esse acompanhamento o Trinômio do Fabiano, é uma notificação para mim diária, sabe? Então eu fico vendo se daqueles 3 itens eu estava fazendo. Então, assim, para mim o celular estava compondo aquele trinômio, porque eu fazia leitura, mas na verdade o dispositivo não é uma coisa positiva. Ele tá deixando a minha mente alerta e caindo, jogando por terra aquele trinômio. Não funcionou. E foi bem interessante eu perceber isso. Que legal, uma autoobservação isso, né? Babi, quer falar alguma coisa? Quero. Levantei a mão. Ai, gente, olha aqui, nada a ver, o micro-ondas. Peraí.
O que eu acho que é interessante é que eu sempre observo em mim, mas que eu tenho muita dificuldade de mudar, é o quanto o externo me influencia a sair dessa minha rotina, né, das coisas que eu planejo, e o quanto eu tenho dificuldade de impedir que isso aconteça. Muitas vezes eu percebo que aquilo está fazendo com que eu saia do que eu acho ideal, né? Sei lá, por exemplo, a leitura da noite, ou eu percebo que eu não estou fazendo, mas como eu tenho dificuldade em mudar isso. Mudar uma rotina é muito difícil, né? Tem gente que fala até que é difícil você sair da rotina, né? A Aninha falou aquele dia, né? Ela colocou um ponto assim. Verdade, você usa, ela botou alguma expressão que você usa a própria rotina para identificar o gatilho, mas você usa a própria rotina para identificar e mudar. Mudar assim, colocar, não é nem mudar, é colocar é como se eu entendi mais ou menos como pensamento, Babi. O pensamento você não tem como dizer que ele não vem. Você pode simplesmente deixar ele vir e passar. Entendeu? Então, assim, você tem um pensamento, você está lá tentando se concentrar, você tem um pensamento, você não quer pensar. Ela falou de colocar um outro no lugar, uma outra rotina no lugar. É a mesma coisa do pensamento, é isso aí, Paulinha, obrigada. Ou seja, você está centrada para se concentrar. O pensamento vem, só que você quer o pensamento em branco. Ou você está focando em alguma coisa, uma tela mental branca, azul, seja o que for. O pensamento, ele vem. Você não tem como dizer, não vem pensamento, senão ele vai ficar vindo. Então, você deixa ele passar e volta para o outro. Deixa ele passar e volta para o outro. Então, está muito interligada ao pensamento. Se está totalmente interligada ao pensamento, é a mesma coisa. Então, você identifica que ele existe e bota o outro no lugar, que foi o que a Paulinha falou. Porque eu lembro que a Aninha falou sobre isso lá no dia da aula. Mas não é fácil, gente. Então, é botar outra coisa no lugar, fazer a mentalização, que a Paulinha também falou no início, fazer ações para que você coloque um novo hábito, digamos assim. Então, por exemplo, você quer parar de tomar café. Você levanta todo dia, 3 horas da tarde, no trabalho para tomar café. Você vai levantar, só que você vai falar com alguém, em vez de tomar um café. Então, você começa a mexer no que vai ser feito, né? Eu sento para meditar, para concentrar e eu quero pensar no sol, mas está vindo vários pensamentos. Deixa o pensamento passar, volta para o sol. Deixa o pensamento voltar. Isso é um treino, isso é um fortalecimento do músculo. Então, quanto mais você treinar, mais ele se fortalece. É como se fosse um músculo do teu corpo que você vai para a academia fortalecer. Você tem que treinar. Por isso que a gente fala que é técnica, né? Precisa de treino. Quanto mais você treina, mais forte você vai ficar. Mas o mais legal é você perceber isso, que já é difícil, né? Nós falamos aqui sobre um bate-papo das emoções, a gente fala muito sobre isso, né? A percepção daquilo que você está vivenciando. Isso é o mais difícil, porque muitas vezes a gente não percebe. Não percebe quais são os gatilhos, não percebe quais são as emoções associadas, quais são os sentimentos. Aí quando você vai ver, já está no pensamento, né? Então, assim, lembra sempre daquele... A Babi não participou, mas eu já fiz alguns bate-papos aqui quando a gente falou sobre emoções, na live também que eu dei. E a gente sempre está voltando e falando um pouquinho mais sobre emoções. As emoções, você tem que primeiro reconhecer, né? Você pode anotar até. Como é que eu sei? Eu sempre anotei quando o meu coração dá uma acelerada, quando o sangue esquenta. Tem algumas emoções que são muito fáceis de perceber, né? Quando acontecer, anotem. E anotem a intensidade que isso aconteceu, qual gatilho que foi que ocorreu para que isso acontecesse. E anota também o que é bom, mas também anota o que é ruim, mas também anota o que é bom, né? Importante você reconhecer o que é bom para você, porque no momento que você precisa, você pode usar isso.
Por exemplo, aqui, eu sozinha aqui, eu usei em vários momentos essas situações. Bru, quer falar alguma coisa? Pode terminar a parte, aí depois eu falo. Não, é isso, assim, identificar, né? É identificar aquilo que você está... É reconhecer aquilo que você está vivenciando. Opa, estou vivenciando alguma coisa que... E assim, parece simples, mas não é, né? Vários momentos eu me pego assim, cara, eu não estou reconhecendo. Ou até sinto, mas não reconheço. Eu não sei se é essa palavra certa, mas assim, eu sinto. Eu estava até conversando com a Cris antes da gente começar. Por exemplo, está acontecendo uma situação, mentalmente eu sei que é aquilo, emocionalmente aquilo está mexendo muito comigo, mas o mental está dizendo, não, aquilo é certo, mas o emocional está mexendo. Você está sentindo. Né? Então, assim, por mais que mentalmente aquilo é claro para você, não quer dizer que você não está sentindo e isso não está, de alguma maneira, mexendo no teu organismo. Então, assim, muitas vezes o teu mental está de acordo, mas o teu emocional não está trabalhado. O que é isso, gente? Né? A gente tem que ir um pouco mais profundo nisso, sabe? Porque parece simples, mas não é. Várias vezes eu tô passando por esses momentos, assim. O mental tá falando que aquilo é o correto, mas, cara, eu não tô vivenciando isso. Ou seja, você tem que reconhecer aquilo, tem que aceitar que você tá vivendo isso. Não é uma coisa tão simples, parece simples, mas não é. De repente, você tem que externalizar também, porque é uma forma de fazer com que aquilo tem uma fluidez, né? Externalizar de uma forma que seja legal, né? Se for com alguém. Porque parece que eu sou super comunicativa, sou, mas para os meus sentimentos, para as coisas que eu estou sentindo, eu não sou. Muitas vezes eu não sou. Parece que eu sou, mas muitas vezes eu não sou. Eu reprimo. E aí você fala assim, nossa, Patrícia reprime sentimentos? Reprimo. Porque muitas vezes eu tô com um olhar mais para o outro do que para mim mesma. Então, olha a importância de você reconhecer quem é você. Né? Porque eu converso com as pessoas, se eu falar para as pessoas que eu sou tímida, a pessoa vai falar que eu não sou. Que eu reprimo o sentimento, a pessoa vai falar, não é possível que você reprime o sentimento, né? Você fala para... E olha que interessante, né? Quando você identifica quem é você ou como você reage perante as coisas, fica muito mais fácil você perceber isso, né? Eu tô reprimindo sentimentos, eu não tô externalizando coisas que eu poderia falar. Externalizar tudo, não. Sinta, pensa e quando for externalizar, você tem que sempre ter empatia para poder falar isso com alguém, né? Então, esses são as primeiras situações para depois você pensar no pensamento. Ou seja, quando vem o pensamento, é que você já passou por isso tudo. Lembra daquele quadro daquele neurocientista do TED? Que ele fala que a respiração é a base para o resto todo, para você mexer num comportamento, numa qualidade de vida. Tem um TED que fala sobre isso, eu trouxe aqui também uma vez. E ele fala que a respiração, então a gente tem que treinar muito respiratórios para que a gente comece a acessar esse subconsciente nosso, para que a gente consiga atuar nas emoções. As emoções atuam no pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento e pensamento se retroalimentam, e isso interfere no externo, interfere no comportamento. Então, se um hábito, ele é... Escreve isso pra gente, Tati. Escreve isso pra gente. Se um hábito... Ai, linda. Se um hábito ele foi decorrente de um pensamento, a gente tem que voltar antes. Olha que interessante. Né? Se as emoções você sente, e se tudo que a gente vivencia é uma interpretação nossa, seja interna, né, de alguma maneira pelas impressões latentes que você já tem,
ou seja, pela forma com que você vê o mundo através dos 5 sentidos, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar mais para a base, né? Treinar mais respiratórios, entender se as suas percepções estão muito distorcidas ou não. Eu recentemente me vi numa percepção que eu falei, nossa, por que eu faço essa percepção sobre... Eu não estou nem no pensamento ainda. Claro que eu tive pensamento, mas eu estou voltando. Por que a minha percepção sobre isso foi dessa forma? E por que eu estou chegando nisso? Porque a forma com que a gente vê o mundo é o nosso mundo. Quando você está vendo que algo não está legal, é porque você está enxergando aquilo de forma que não é legal. Né? Então, é um trabalho de autoestudo, desse olhar para dentro, né? Então, mudança de hábito é difícil? É. Por quê? Porque anos e anos você tem o mesmo condicionamento. Opa, tive consciência de que eu quero mudar esse hábito. Botei essa consciência e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com isso? Como mudar um hábito? É difícil, gente. A gente está falando aqui, mas às vezes a gente vai morrer, de repente, com hábitos que a gente não vai conseguir mudar. A não ser que a gente tenha aquela garra muito grande de ir trabalhando tudo isso. Porque são coisas muito fortes que você vem trabalhando de anos e anos, entendeu? Desapegar-se de coisas é muito simples. Tem gente que tem dificuldade, né? Mas eu acho super simples. Agora, desapega de pensamento. Desapega de sentimento. Não é fácil. Eu terminei um casamento de 18 anos, né? E por mais que você mentalmente esteja, não, isso foi o melhor, dessa forma é melhor. Várias vezes eu me vejo com emoções, sentimentos que me recordam aquela outra fase, né? E aí a psicologia vem com um termo muito forte que é ressignificar, né? Nós não somos psicólogos, não, eu não tenho formação terapêutica, mas a gente tem ferramentas que podem ajudar a gente, né? Que são as ferramentas de mentalização, de autoobservação, os treinos dos respiratórios. Então, se a base são os respiratórios, vamos respirar e treinar isso diariamente, essa consciência respiratória. Trazer mais consciência. Consciência para si, para aquela área da tua vida que você ou quer mudar ou você não tem tanta consciência também. Porque às vezes a gente não sabe quem é a gente mesmo, né? Às vezes a gente começa a acessar pedacinhos da gente que estão muito profundos ou que nunca foram descobertos por você. A Cris gosta muito de um vídeo que fala sobre a janela de Johari. É isso, né, Cris? E é Hã? Eu amo isso. Foi uma das coisas que mais mexeram no meu início de prática na escola. Compartilha com a gente, Cris. Você quer o vídeo ou quer que eu explique um pouco do que eu vivi? As duas coisas. Como você preferir. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou pegar Eu adoro ouvir você falar. Aqui. Ai, que linda! A janela de Johari é uma experiência bem forte para mim, porque foi o primeiro momento que eu, na escola, de várias coisas assim, que eu percebi que existiam várias cristinianas, vou dizer assim, que tinham
que poderia existir coisas em mim que eu não conhecia. Isso para mim foi muito forte. Como que alguém pode ver alguma coisa em mim que eu mesma não vejo? Ou que tem alguma coisa que acontece comigo que eu não vejo e o outro não vê, que tá escondido. Como pode eu não me conhecer de tal forma? Foi aí que eu percebi que eu não sabia nada de mim. Isso foi bem forte mesmo, sabe? Então, a janela de Johari, ele é um método que divide em 4 quadrantes, onde um quadrante fala aquilo que você conhece e que o outro também conhece. O outro quadrante é aquilo que você conhece e o outro não conhece. E tem o terceiro quadrante, é aquilo que o outro conhece e você não conhece, e ainda tem o último, aquele que você não conhece, o outro também não conhece. E isso me fez aprofundar mais na filosofia e buscar mais, porque eu quero conhecer, eu quero chegar nesse último quadrante. Só para acrescentar o que a Cris falou, Janela de Johari é uma ferramenta criada em 1955 para auxiliar no entendimento da comunicação interpessoal e nos relacionamentos em grupo. Várias pessoas na parte de treinamento utilizam essa ferramenta. E aí eles mostram isso que a Cris falou. E por que eu cheguei na janela de Johari? Se você pega a janela de Johari, onde esses, acho que foram psicólogos, enfim, chegam nisso, nesse conceito de que existem pontos que a gente não conhece, e se você pega estudos de neurocientistas hoje que trabalham também nessa questão de performance, de mudança de comportamento, você chega na base da respiração ritmada, da respiração consciente. E se a respiração é aquele que muda comportamento e a respiração é aquela ferramenta onde você acessa esse subconsciente, é ela que vai te levar para ter consciência daquele quadrante que eles colocam como um quadrante que você nem o outro acessam ou acessaram ainda. Ou seja, a melhor forma de se conhecer é através das técnicas respiratórias, é através desse olhar para si mesmo. Né? Porque se o respiratório, se os pranayamas, né, que é mais do que uma técnica respiratória, se os respiratórios, se o pranayama, que tem essa capacidade de aprofundar-se em si mesmo e romper entre o consciente e o inconsciente, é a ferramenta que vai te levar para um nível de consciência maior de si mesmo. Né? Por quê? Porque ela impacta diretamente nas emoções. E tinha um ditado antigo, né, de senhoras, assim, de mães, que falava assim, quando você estava nervoso, filho, calma, respira, né? Já era uma coisa assim, que já era sábia, né? Tem muitos ensinamentos, voltas ensinamentos, né, que passam de gerações em gerações, que são ensinamentos sábios, que já falava, né? Tá nervoso? Para respirar, né? Então, tem uma técnica, temos, né, um acervo com N técnicas que vão nos ajudar a entrar em contato conosco, né, acessando e interferindo diretamente nas nossas emoções. Então, a gente precisa treinar. Lembra do treino? Tudo é treino. Precisamos treinar para que a gente tenha um acesso melhor a tudo aquilo que compete a gente, né? Eu acho que todo mundo tem esse interesse, né? De poder entender melhor a si mesmo, né? Poder vivenciar a própria vida com uma qualidade maior de sentimentos, de emoções, enfim. Alguém quer colocar alguma coisa? Bruninha. Não, eu queria falar um pouquinho sobre, lá no início, né, quando vocês falaram sobre rotina, e eu vejo que isso, né, coisas que eu já fui estudando, a Paty deve lembrar disso também, que a gente já deve ter visto algo bem parecido,
né? O nosso cérebro, ele quer fazer, o nosso corpo, ele quer fazer o mínimo esforço. Então, quanto mais rotina a gente dá, né, para a gente, para o nosso corpo, para as nossas atitudes, mais fácil para que ele não gaste tanta energia. Né? Então, eu acredito que tem muito isso, por isso a rotina é tão importante. Não é simplesmente por causa da rotina, mas porque o nosso corpo ele tem ele é todo funcional, ele está todo interligado. Então, por isso é legal a gente colocar hábitos na vida da gente. E é sempre uma coisa, é igual a Aninha falou, né? De tirar uma coisa e colocar outra no lugar para que não existe vazio, né? Sempre alguma coisa vai ocupar aquele espaço. Então, por isso é legal também fazer isso. Quando eu acabei o treino, eu comentei com as meninas que já tinha quase 2 meses que eu não tomava café com cafeína. Minha irmã tá aí, também sabe disso. E assim, foi um processo difícil eu tirar a cafeína. E aí eu coloquei o descafeinado, porque eu gosto do calorzinho, eu gosto da sensação, me dá uma memória afetiva. Eu gosto do café não só pelo gosto, por tudo que já é maravilhoso, mas também me traz uma coisa gostosa ali, sabe? E aí eu falei, não, vou mudar isso, porque eu já estava viciada, né? Tipo, anos e anos bebendo café. De vez em quando, durante o ano, eu faço isso. Isso para mim era muito difícil. E nada como a gente ter consciência, né? Porque se fosse há uns anos atrás, se alguém falasse assim, vamos tomar um descafeinado, eu ia falar, você tá louca? Tipo, isso não é café. Não vou fazer isso nunca. Café não me atrapalha. O café só me ajuda. O café vai me deixar mais disposta. Só que quantos artifícios a gente vai colocando na vida da gente para que a gente funcione? Né? Quantos estimulantes, quantos suplementos também. A gente vai colocando tanta coisa, né? Para a gente poder estar ativo, para a gente estar feliz, para a gente estar bem, para a gente estar motivada. São muitas coisas. E muitas vezes todas as ferramentas, todas não, mas grande parte das ferramentas a gente tem dentro da gente, né? E quando a gente percebe, para mim foi um divisor de águas quando eu entrei dentro, né? Quando eu entrei no método, porque mais do que a egrégora maravilhosa, mais do que a parte conceitual e tudo isso, a gente aprende ferramentas e a gente começa a ser uma pessoa autossuficiente. Né? Tô falando do método, mas enfim, não sei. Para mim foi isso, né? E aí você entrar em contato com pranayama, com os respiratórios, cara, é uma coisa maravilhosa. Imagina você poder interferir diretamente nas suas emoções, você fazer isso de forma consciente e você vai mudando de forma tão sutil que quando você vê aquilo não existe mais. E aí você fala assim, gente, mas eu fazia isso? Eu era assim? Claro que a gente tem um mundo, né, de possibilidades, a gente está melhorando, a gente vai caindo um pouquinho, subindo, depois são muitas falhas que vão acontecendo nesse processo, mas se a gente não tem consciência, cara, a gente nunca vai mudar, né? Se você não adianta alguém falar com você, olha, fulano, você tem que acordar mais cedo, porque isso não é legal. Ou fulano, você tem que fazer uma atividade, porque isso vai te ajudar no seu corpo, você vai ficar mais assim, sabe? Enfim, se a pessoa não tiver consciência disso, ela não vai mudar, não. Ela não vai querer nada para fazer. Então, isso é legal, porque a gente, através das ferramentas ali, dos respiratórios, igual a Paty disse, a gente consegue tornar aquilo que é inconsciente, consciente. E aí a gente consegue perceber coisas que são maravilhosas dentro da gente, que às vezes a gente não enxerga, né? A gente muitas vezes é muito crítico conosco e, claro, se a gente é crítico conosco, provavelmente você vai ser crítico com as outras pessoas também. É batata, tipo, faz uma análise e percebe. Se você é muito autocrítico, você também é com o outro. Então, a gente tomar consciência disso, a gente começa, né, através dos respiratórios, através da meditação também, né, de treinos ali, de concentração, a gente começa a criar uma empatia com a gente e
claro que isso vai acontecer também com o outro. Você começa a entender você e começa a entender o outro também. Então, é um pouco isso. Assim, Adorei o exemplo do café. Acho que é bem por aí, né? E você deu o exemplo do café, mas quantas outras coisas, né? A Paulinha até chegou a dar um exemplo também na quinta-feira do que acontecia com ela. Mas quando a gente não percebe isso, a gente vai criando uma dependência muito grande de bengalas, né? Eu também, por muito tempo, eu fui nada contra, e eu adoro ir, tá? Mas eu fui em fisioterapeutas, né? Fazer acupuntura, fazer chatoterapia, fazer isso, fazer aquilo. Eu era meio que dependente disso. Porque eu sentia muita dor, eu tenho uma cervical fundida, uma na outra. Só que quando você começa a praticar mais, entender que o teu próprio corpo é uma possibilidade de evoluir, isso fica mais fluido. Você pode até chegar e falar assim, não, mas eu gosto mais daquilo. Beleza, tem a consequência daquilo, mas você sabe que se você trabalha respiratório, se você faz... Eu não tô falando de mega posições não, tá? Eu tô falando só das posições que fazem o seu corpo uma coluna saudável, ou seja, se você é uma pessoa que faz uma lateroflexão da coluna diariamente, que faz uma torção, ou seja, que você faz movimentos, e aí é onde o ponto que eu quero chegar, daqui a pouco eu volto nessa palavra, se você trabalha o teu corpo de forma consciente, a tendência é que você entenda que você tem uma parcela muito grande, ou quase 100%, de autorresponsabilidade sobre si mesmo. Claro, você pode ter, de repente, uma doença, aí você vai ter que ir para um médico, você vai ter uma lesão. Então, assim, lógico que a gente precisa dos apoios, não é à toa que eles existem. Mas se você começa a trazer essa responsabilidade de que você é aquilo que você come, daquilo que você processa, tudo, você vai vendo que você precisa se ajustar muitas vezes, né? Que você, para você... A nossa metodologia trabalha isso, né? Essa questão de ser mais autossuficiente. Então, como ser autossuficiente? Isso não quer dizer que você não precisa de alguém, tá? A gente não pode confundir isso. Tem pessoas que vão precisar de ajuda de pessoas que são profissionais para te orientar em determinados casos, né? Mas voltando à palavra do movimento que a Bru colocou, uma das coisas importantes para nós como seres humanos é o movimento, né? É movimentar-se, é fazer fluir, né? E o quanto a gente se faz fluir, né? Se a gente pensar em energias, né? Será que muitas vezes a não mudança de algo, a não realização de algo não é uma estagnação? É para pensar, sabe? Assim, às vezes eu penso assim, eu sempre estou buscando mudar, né? Então eu estou o tempo todo assim, mesmo que às vezes eu não esteja tão bem, eu sei, por exemplo, não estou tão bem, eu vou sair porque se eu sair, eu vou ver gente, eu vou distrair, É claro que tudo é um processo de autoestudo, né? Por que eu também estou fazendo isso, né? Eu sou uma pessoa que me estimulo mais saindo, vendo pessoas, então é fazer esse processo. O que me alimenta, o que me retroalimenta, né? Ou o que me estimula, ou eu sei que eu sou uma pessoa que fico mais quieta e espero as coisas acontecer. Então, se você já descobriu isso, então bote ações para que você se movimente. Porque se nós pensarmos que nós somos energia, a energia ela tem que estar em movimento, até por questões físicas, né, de polaridades, tudo, se a gente pensar nisso, eu não vou entrar nesse mérito, a gente precisa estar com a energia em movimento. Se a energia está parada, ela vai gerar dor, né? Que a própria fisioterapia ela trabalha em cima disso, né? Que as dores são questões energéticas paradas. Mas se nós pensarmos nós como seres humanos, o que eu, como corresponsável de mim mesma, como autossuficiente até onde eu posso ir, o que eu posso fazer para eu estar melhor, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? Que tipo de movimentos eu faço? Será que vão me ajudar ou vão piorar? Né? Que tipo de alimentação que eu faço? Está me ajudando ou está piorando? Só você para saber. Você pode ir em qualquer médico, o melhor médico. Quem vai saber o que faz bem ou não para você é você.
Ah, como é que eu vou saber? Testa, né? Você é um laboratóriozinho. Come um dia só banana, ou come por um tempo banana e vê se a banana cai bem para você. Entendeu? Assim, é ser um laboratório de si mesmo, né? Criar um laboratório de si mesmo, né? Ah, então eu vou me testar sozinha agora. Eu vou ficar um tempo sozinha, vou pegar esse final de semana, vou sozinha para uma chácara, quero não conversar com ninguém, quero não conhecer. Como é que eu vou me sentir? Como é que eu me sinto? Estou me sentindo abandonada? São testes que você pode fazer consigo mesmo, né? Nesse bate-papo, nesse workshop sobre emoções, a gente fala sobre isso, que é se pôr à prova. Né? Então, você reconheceu, fez as escolhas, agora eu preciso me botar à prova daquilo que eu preciso melhorar. Né? Então, eu tenho algumas dificuldades, sei dessas dificuldades, e como é que eu me coloco à prova? Né? Depende, cada um vai ter um tipo de prova. Eu percebo que eu tenho uma dificuldade com comunicação, sei lá, tô dando exemplo. Fico mal em me comunicar. Então, eu vou me colocar à prova. Vou entrar em algum site que eu preciso me comunicar com gente que eu não conheça. Ou vou me colocar à prova de uma forma que eu não me agrida, né? Porque uma pessoa que não consegue se comunicar e fazer uma palestra em público é uma agressão, às vezes, para essa pessoa. Vai aos poucos, né? Se permita vivenciar as coisas gradativamente, né? Eu acho que é um processo bonito, que precisa do teu esforço. Muitas vezes sozinha você não vai conseguir. Eu acredito que praticamente muito difícil sozinha, porque a gente se enrola muito nos próprios sentimentos. É importante você ter pessoas que você confia. Lembra que a gente falou no bate-papo de autoobservação da importância de não deixar entrar muitas coisas também, né? Porque tem de tudo. Então, se você começa a se expor muito e entrar muita informação, você pode ficar muito confusa, né? Então, é esse processo de anotar. Então, se alguém quiser pegar aí como dica, anotar as emoções, o que faz você ficar emocionalizado, o que faz o seu coração acelerar, começa a anotar, faz um processo de um mês, uma semana, 2 semanas, anota, coloca a intensidade, coloca o gatilho, percebe o que você vai fazer com aquilo, tenha reconhecimento de que você, de repente, é uma pessoa ciumenta, ou de repente você é uma pessoa invejosa, que você nem sabia. Né? E aí, e agora? O que eu vou fazer com isso tudo? Eu reconheço isso. O que eu vou fazer com isso? Eu quero continuar com isso? É uma escolha. Então, depois tem as escolhas do que vai fazer com isso. Então, é um processo, né? E muitas vezes isso, quando vem, é muito forte, né? Essa necessidade de reflexão, né? Tereza, Marcinha, que estão quietinhas, Silvia, Laisla, Cacá, querem falar alguma coisa? Amandinha. Oi, Paty, sou eu, Márcia. Oi, Marcinha. Eu tô na estrada, por isso que eu tô aqui sem falar e sem vídeo. Tô na estrada. Aí entrei aqui, mas tô quietinha, mas tô ouvindo tudo, tá sensacional. Obrigada, Marcinha. Cada dia melhor. Marcinha é professora, educadora, pessoa incrível. Paty, você falando na parte das emoções, se conhecer e compartilhar também o que aconteceu comigo nesse período de quarentena, tem pouco tempo. Muito engraçado, porque a gente passa a se olhar cada dia, né, em casa. E aí aconteceu uma situação super chata que bateu super mal, de um colega comentar alguma coisa. Aí eu fiquei pensando o dia inteiro, aí eu cheguei a anotar, nossa, mas bateu muito mal em mim. Aí eu não fui dar minha opinião. O que aconteceu?
eu fui deitar com uma dor na garganta que eu saquei na hora que era uma reação do meu corpo diante daquela emoção e que eu não externalizei. Muito engraçada. E aí, antes de dormir, não estava conseguindo dormir, parecia que eu tinha comido alguma coisa que ficou entalado, sabe? Aí eu fiz um respiratório, consegui dormir, mas no dia seguinte ainda estava um pouco. E aí foi resolvido. Fui logo conversar com esse meu colega e aí as coisas se ajeitaram. Meu corpo ficou normal de novo e é muito engraçado como o nosso corpo reage a todas as emoções, né? tanto as boas como as ruins. E bem legal esse teu relato e bem forte, né? Na hora o corpo falou aonde? Na garganta, né? E é bem isso, como as emoções são energia, e é uma energia poderosa, né? E se for uma coisa que você reage muito forte, porque assim, talvez para você a reação seja muito forte, mas se fosse para mim talvez não fosse. Então, sempre lembra disso, né? A gente precisa ter muita empatia pelo outro, não, até porque assim, a forma que a gente vê o mundo não é a forma que o outro vê, né? Então a gente sempre tem que lembrar da empatia, independente de qualquer coisa. E como a energia é muito forte, ou ela vai criar um problema físico ou psicológico, né? E aí, dentro desse curso que eu faço também, a gente fala sobre isso, né? Da importância de você criar essa homeostase orgânica, né? Através ou de respiratórios, ou de uma liberação de energia, seja através de uma prática forte, ou seja através da musculação ou da corrida. E você vê que não é à toa que muita gente precisa treinar, né? As pessoas às vezes não têm nem conhecimento disso, mas eu preciso ir para academia depois de um dia de trabalho muito tenso. Ou preciso ir para uma sauna. Ou muitos vão beber, né? Então, cada um tem uma forma de ir tirando. Agora, qual é a forma que é melhor para si, né? Bárbara, quer falar? Pareci, né? Não, isso que você falou do treino é muito louco. Hoje em dia eu tenho mais consciência, mas quando eu estava no fim do meu relacionamento anterior, que foi um relacionamento mais longo e foi bem difícil para mim, foi impressionante como que instintivamente eu tomei essa atitude. Na época eu treinava, fazia musculação e eu intensifiquei de uma maneira absurda a minha quantidade de treinos. Então foi uma época assim que eu tinha um corpo, ao meu ver, que estava perfeito, mas graças a uma emoção que não estava tão equilibrada. E eu intensifiquei, e depois que eu me dei conta, depois olhando de fora, o quanto isso foi em conta dessas emoções que estavam bem desequilibradas aí nesse momento. E eu precisava treinar para ver se eu conseguia tirar aquilo, porque estava me fazendo mal e eu não tinha controle sobre isso. E me ajudou muito nesse momento, assim, sair para correr, para malhar, para fazer esse tipo de atividade, porque eu conseguia tirar, né, movimentar essa energia dentro do meu corpo. É impressionante. Muito legal, porque eu estou passando por isso, né? Eu estou indo para academia 2 vezes por dia. Então, eu estou me super identificada com o que você está falando. Mas é isso, assim, é você entender o que você está passando e o que você pode usar de ferramenta que não vai te agredir tanto para que você consiga ultrapassar essas fases da vida, né? Lembrando que quando você está muito sem energia, o ideal é colocar respiratórios. Quando a energia é muito alta, aí tu vai para uma outra parte mais física, né? E se você não ficar atento, você vai para onde? Bebida, remédio, drogas. Começa a comer, você não consegue perceber. Você não está percebendo. É uma forma de liberar comida, né? Ou você vai para bebida. A gente que é muito ansioso, né, Laísla?
A gente libera muito em comida. Se você não perceber, você está o tempo todo. E é normal, é importante a gente lembrar que é normal nós nos sentirmos, estarmos num processo de montanha-russa. A mulher, eu confesso que eu muitas vezes não entendia isso. Nos últimos anos é que eu tenho entendido. Eu nunca considerei muito isso. Quer falar, Cacá? Respondendo a sua pergunta, os pontos de fuga, né? Você vai para os pontos de fuga. E aí eu vou lembrar da Cristiane no início da nossa conversa. Vai para a internet. Vai para o celular também. O celular é uma fuga. Além da comida, da bebida, de tudo que é demais, né? Mas é isso. Só para completar. Aí a Bruna colocou uma questão que era a necessidade que a gente tem, né? O nosso cérebro de gastar pouca energia e a rotina fazer bem. E eu gosto muito daquela frase que diz: disciplina é liberdade, né? Se a gente consegue modelar, colocar a nossa rotina e tudo, depois você se sente muito melhor. É difícil, colocar o comportamento, modelar, chegar no estado ideal, que nunca vai ser... A gente vai estar sempre em movimento, né? É difícil, mas é prazeroso no final. E para ajudar muito sobre essa questão do comportamento, tem um livro muito legal, O Poder do Hábito. Ele é um livro muito, muito bom, assim, super recomendo. Todas as vezes que eu falei dele para alguém, as pessoas que leram sempre gostaram muito, sempre agradeceram, que ele realmente faz diferença. Muito legal. Um livro grosso, mas não dá medo, não. Ele é muito fácil de ler, muito tranquilo. Ele conta de experiências de pessoas e de empresas com a mudança do hábito. É bem interessante. A Cris está dizendo ali, super. Ah, legal. Você trouxe um ponto que é muito legal, que é a disciplina traz liberdade, né? E é bem por aí, né? Porque você imagina você com uma disciplina de rotina, do que você escolheu para você, de acordo com aquilo que você quer. Quando você cumpre, qual é a sensação que você tem? E quando você não cumpre, que sensação você tem? Prazer e culpa. Então, você está se sabotando ou não? Ou você está indo de acordo com aquilo que você determinou para você? Então, por isso que o foco, a disciplina, tudo isso é fundamental até para que a gente retroalimente na gente emoções, sentimentos e pensamentos que a gente quer. Que a gente quer vivenciar. Porque se você começa a se auto-sabotar, qual sentimento você vai ter? De culpa, de baixa autoestima, de eu não consigo fazer as coisas. Fracasso também, né? Oi? Sentimento de fracasso também, fracasso, né? Eu não consigo. Então, eu gosto muito da disciplina. É claro que tudo é prioridade, não quer dizer que o que é prioridade para mim é para você. Você tem que descobrir o que você quer, porque muitas vezes um outro cuidado que você tem que ter é o que você faz. São os outros que estão fazendo você fazer ou é porque você quer? Você está aqui nesse bate-papo por quê? Porque você quer? É prioridade para você? Se é prioridade para você, você tem que se posicionar de acordo com isso. Né? A Cris está ali rindo. Porque o tempo todo vai ter gente querendo ou te acionando de alguma coisa. Mas o que é prioridade para você? Você está cumprindo aquilo que é prioridade para você ou não? Eu estou dando um exemplo, né? Não necessariamente a gente vai estar o tempo todo naquela mesma função. Pode acontecer de situações diversas ocorrerem. Isso para a vida toda. Né? Se você pensar no trabalho, quantas coisas estão acontecendo na tua vida pessoal, fora do trabalho, que podem te chamar a atenção. Mas o que é prioridade para você naquele momento? Você vai
deixar de trabalhar para ficar vendo coisas extras ou você vai trabalhar, porque é prioritário naquele momento? Então, a gente sempre tem que lembrar desses roubos que ocorrem do tempo da gente, né? É nesse sentido que eu quero colocar aqui para vocês. O meu tempo, ele é gasto de acordo com o que eu quero, né? E aí, já indo para essa linha, né, que a gente aqui tá hoje, tá flutuando em vários assuntos interessantes. Mas tem a ver com a disciplina que a Cacá trouxe e que é libertador. Porque quando você executa aquilo que você quer, então, por dia, eu quero ler um livro, quero fazer isso, é libertador. Aí você fala assim, Patrícia, mas é um saco ter isso programado. Será? Será? Né? Será por que a psicologia infantil fala sobre a rotina para a criança? Será que isso não estabiliza mais o ser humano? Né? Quem foi que colocou? Foi a Bru? Foi a Cris? Ô, Paty. Oi, Paty. Eu vou só fazer uma colocaçãozinha rápida aqui, que você está falando da disciplina para as crianças e falando um pouco da psicologia, né? Cognitiva, que você falou lá atrás. E eu acrescento, assim, hoje, falando de criança e de rotina, né? Tempo. E existem alguns sistemas criados pela neurociência para ser utilizado com crianças, pensando nessa questão da disciplina como forma libertadora, né? Olha que legal. Como forma de criar nesses indivíduos autonomia através da disciplina. Incrível, né? Incrível, Martina. Muito legal você trazer esse ponto. É muito interessante para onde nós estamos indo, né? Eu acho que tem uma construção de uma sociedade, eu acho que mais... Não sei se mais consciente, mas assim, eu acho que a construção disso tudo, de revisitação de, por exemplo, metodologias que são milenares, que até então a gente não executava, como a concentração, meditação, isso tudo está vindo muito à tona, né? Se você entra no Netflix, você consegue procurar vários documentários que eles utilizam essas técnicas como forma de ajuste de comportamento humano, né? De pós-traumáticos de uma guerra, de crianças com síndrome de ansiedade, tudo isso trazendo uma estabilização mental. Quando se cria a rotina, parece que estabiliza mais. Não só a rotina, como também as ferramentas para atuar naquele indivíduo. Porque o indivíduo, ele com mais rotina, com mais disciplina, possivelmente ele se sente mais... As emoções, os sentimentos conseguem ser mais positivos, né? Eu não sei se vocês já fizeram esse autoestudo de perceber que tipo de emoções são mais fortes em você, né? Às vezes não, geralmente é na dor que a gente descobre quem a gente é, né? Porque quando tá tudo muito bom, a gente tá muito disperso, né? Tá tudo numa zona de conforto muito boa. Entrou uma zona de desconforto muito grande, você começa a pipocar tudo aquilo que estava dentro de você, né? Fala, Cacá. Isso que você falou, lembra esse momento que a gente está passando, a pandemia, né? E como que as pessoas vêm buscando, que você estava falando sobre a sociedade, buscando se reconectar, buscando... É uma parcela, né, já significativa, a ponto de aparecer nas mídias, como na Netflix, como nas novelas da Globo, que eu nem acompanho, mas um pouco que a gente vê ali já percebe, né, as pessoas tentando ser mais personalizadas, menos pasteurizadas e escravas de moda, de faça, de propaganda, de tudo, né? Porque o cérebro da gente, essa é uma coisa que o capitalismo desenvolveu na gente. A gente está o tempo todo sendo estimulado
e a prestar atenção em algo que alguém está querendo te vender de alguma forma, seja para o bem ou para o mal, né? Nada contra o consumo, mas a gente está caminhando para uma questão mais minimalista. O que eu realmente preciso consumir? Por que alguém tem que me ditar a moda da calça Saint-Tropez ou da boca de sino, se eu gosto mesmo é de calça de algodão, andar meio hippie. Então, eu acho que isso vai na reconexão e na autossuficiência cada um, e na personalização, cada um é único. E eu percebo isso acontecendo. Às vezes é porque a gente está se conectando mais com esse tipo de pessoa, né? Mas até quando a gente vai conversar com pessoas ao nosso redor que não se identificam muito com essas nossas teorias, nossas filosofias de vida, a gente tem oportunidade de, ao conversar, despertar nelas também essa sensação. Eu percebo que é um caminho, a sociedade buscando uma reconexão aí. E a autossuficiência, né? Muito legal esse ponto que você colocou, porque tem tudo a ver com sentimentos. Se você pensa que, se a gente associar, pelo menos a minha percepção, não sei se é de vocês também. Babi, vamos tirar uma foto com a Babi que ela vai precisar sair. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Babi. Se nós pensarmos que essa imposição de forma de ser da mulher, de tudo, é uma caracterização, é como se fosse vestir um novo papel característico de um determinado tipo de mulher, você não está entendendo ou sentindo aquilo que realmente você quer, né? Mas se nós pensarmos que nós somos frutos do meio que a gente vive, isso tudo está embutido também numa cultura muito mais forte, de egrégora, né? Por isso a importância de você ir buscando esses conhecimentos, eu acho que de uma forma empática, né? Eu não sou muito a favor das coisas de grupos muito fortes, revoltantes. Nada contra, mas assim, eu não me associo muito a eles. Mas eu acho que é mais uma identificação nossa do que eu gosto, do que eu sou, né? Porque assim, eu acho que tudo é um processo. Então, se eu tenho um cabelo liso e quero ondular, tem que ser meu isso. Então eu vou ondular, mas daqui a pouco eu vejo, não preciso ondular, eu posso ser bonita no cabelo liso. É teu, é um processo teu, né? Só que aí o quanto a sociedade ou esse padrão está fazendo com que você se distorça de si mesmo, né? Eu acho que é mais por aí. Que não tem problema, se você quer alisar o cabelo, alise o cabelo, mas é teu, né? E muitas vezes você vai fazer aquilo e vai chegar uma hora que o teu nível de consciência, o teu nível de percepção, ele está muito mais interno do que externo, né? E é difícil, gente, porque a gente vem... A egrégora da sociedade é muito maior que a nossa, né? Então, assim, é muito mais fácil a gente ver modelos sendo construídos. Aqui na Europa é diferente. Não sei quem já morou aqui. A Tati já morou aqui. Aqui é diferente. Aqui tem um minimalismo maior, né? As pessoas vão para academia, não existe desfile de moda de mulher, muito raro. Se vive de forma muito diferente. Dá para perceber já uma diferença muito grande da nossa forma Brasil com a forma aqui. Não sei se a Tati quer falar algum ponto, mas é uma diferença muito grande. De tudo. Assim. Sim. A vida, as aspirações são diferentes, né, Tati? Tudo assim. A gente sente que a viagem, o conhecer, não é uma viagem de compras, né? É uma viagem de conhecimento mesmo, cultura viva. E, enfim, realmente não tem. É uma sociedade mais
como diríamos, igualitária, talvez, Paty? Não sei. Eu falo muito de socialismo, apesar de não ser um socialismo, né, puramente, mas é uma cultura mais socialista. É diferente, assim, parece que eles estão mais preocupados com o básico, né? Exato. Que é mais importante. Então, o que é mais importante? Você sabe que quando a gente, acho que um dos nossos bate-papos, eu acho que eu cheguei a comentar isso, né? Que o início da quarentena, para mim, remeteu à lembrança da minha vida em Londres, logo no início. Muito em casa, as pessoas curtem as próprias casas, né? Portugal talvez seja um pouco diferente por causa do clima. Mas na Inglaterra, que a gente tem um clima muito frio, e as pessoas se retraem muito nas suas próprias casas, elas encontram maneiras muito culturais muito diferentes de viver. Né? Então, assim, a experiência em si foi muito interessante. Foi muito sofrida, mas foi muito interessante. Não pensem que são flores. Portugal, eu acho que ainda é assim, mais tranquilo em relação ao clima, porque é um clima mais parecido com o nosso. E aqui, Portugal é praia para tudo quanto é lado. Então, por exemplo, essa época agora de verão, é praia, a galera quer todo mundo ir pra praia. Tá todo mundo na praia, na costa de Caparica, pra cá, pra margem, que é mais Cascais, Oeiras. Mas é muito diferente a cultura, sabe? E é impressionante que aí vem esse ponto que a Cacá falou, que eu não vejo, também eu não vejo TV, né? Mas eu não vejo nas mídias aqui um direcionamento, um padrão de mulher. Não existe em marketing aqui o marketing que a gente tem no Brasil, né? Uma coisa muito padronizada, uma coisa muito direcionada, não tem. Eu acho que elas começaram a pegar uma influência das brasileiras. Então, começaram algumas questões de cílios, você já vê que tem... Eles não falam de extensão de cílios, eles falam outro nome. E para quem que eu falei isso? Tati, me lembra o nome de extensão de cílios que eu te falei. O nome. Extensão? Que eu te falei assim, aqui eles não chamam extensão de cílios, tem outro nome. Tem uns nomes aqui muito engraçados. Não lembro disso. Mas é interessante que eu acho que o fato de você não ter essas imposições é muito mais fluido. Então, assim, todo esse processo muito que o brasileiro sofre, né, com as questões mais raciais, xenofóbicas, tudo, eu acho que aqui é menor para eles, tá? Eu não vejo mas eu não vejo tão forte aqui. Não sei. Eu posso estar... Sim, Paty. Eu que andava muito de metrô na Inglaterra, né, em Londres, no centro de Londres, era muito impressionante a diversidade e cada um na sua. Ninguém te julga, ninguém te olha. Ninguém te olha se você está usando uma bota bonita, um casaco bonito, ou se você está maquiado ou não, ou se você, sei lá, é impressionante. As pessoas entram e parece que elas estão em outro mundo e não há julgamento. Isso foi uma coisa assim, que me impactou muito desde o princípio. E você via pessoas muito felizes do jeito que estavam, no seu mundo, cantando a sua música, enfim. Isso é muito interessante até para a gente refletir nessa questão do modelo. Você sabe que a minha mãe chegou a comentar comigo, que a minha filha mais velha comentou com ela assim: vovó, eles só querem namorar quem tá dentro do padrão. Olha! E aí eu depois eu fiquei refletindo muito sobre isso. Assim, eu não alonguei, eu não conversei com ela ainda sobre isso e não prolonguei, mas eu refleti: que padrão, né? Que talvez hoje, com a nossa maturidade, apesar da gente ainda se submeter um pouco a isso, já não é tão forte quanto na adolescência, né? E aí essa questão do padrão me fez refletir, tem me feito refletir muitos dias. Acho que quando a gente quer se encaixar num padrão, aí é que traz a infelicidade, de uma certa maneira. Né? Na verdade, eu acho que todas essas... tudo quanto é lugar tem, né? A própria xenofobia, tudo tem. Mas eu acho que aqui é muito mais fluido as coisas, né? Até porque o teu filho estuda numa escola pública com todo mundo, como todo mundo estuda, né? O teu filho anda e você anda de metrô como todo mundo anda, ou de comboio, ou de trem.
Então, assim, eu acho que aqui é menos, pelo menos é o que eu sinto, tá? Eu não sei, mas assim, o Brasil é tudo muito exacerbado. Você tem razão. Sim, essa observação é super pertinente. Você tem razão. É diferente. É o velho continente, né? E às vezes eu falo para o Marcelo, assim, a gente ainda vai levar muitos anos para chegar lá. Porque o Brasil é relativamente novo, mas assim, agora que tem a globalização, a gente pode desfrutar dessas coisas importantes, né? Dessa troca que pode nos como comunidade, como egrégora. E é muito legal isso que a Tati falou, assim, a gente anda aqui muito livre, né? A gente anda, você vê de tudo. Isso é muito legal. Aqui o Portugal é um país que também aceita muitos outros países, né? Tem muita gente aqui, tem muito indiano, tem muito paquistanês, porque todo mundo quer pegar o visto europeu, aí muita gente vem para cá para poder pegar o visto europeu, então facilita muito, né? Tem muito cabo-verdense, tem muita gente da África, que é interessantíssimo. Mas assim, esse é um outro assunto que dá também muita coisa, eu acho que é muito interessante. O Julião já tinha pedido para eu trazer algo sobre racismo, só que ele não está participando. E eu falei para ele que não precisaria ser só sobre racismo, poderia ser sobre julgamento, porque às vezes a gente julga muito as coisas, né? Enfim, eu acho que a gente tem... Ele me passou um vídeo super interessante mostrando que o ser humano, desde a sua essência, já não é que é maldoso, mas já traz, dependendo do grupo, ele já vai para um comportamento que não é legal. E aí ele mostra uma professora francesa fazendo um experimento no grupo dela, da escola, porque ela quis mostrar que estava tendo bullying com um garoto que era gordinho. E aí, sabe o que ela fez? Foi muito legal. Depois eu posso passar esse vídeo para vocês. É longo, mas é muito interessante. Ela pegou um grupo e falou assim, todo mundo que é baixinho é o mais inteligente, é o melhor, vai sair mais cedo, vai ter benefício, sabe? Falou isso durante um dia. Os altos ficaram todos... Teve gente que chorava, não sei o quê. Depois ela inverteu tudo para mostrar para as crianças o quanto esse tipo de comportamento é ruim. O quanto aquela pessoa que sofre determinado tipo de preconceito sofre. Porque, assim, a gente fala de preconceitos que são muito conhecidos, mas tem N outros preconceitos, né? O preconceito de você falar que a outra pessoa não sabe as coisas, é burra, entendeu? O preconceito da pessoa ser baixinha demais. Quantos preconceitos a gente vive em sociedade, né? Fora os demais que já são bem conhecidos. A xenofobia também, né? A questão racial que está em alta, está super em alta agora, até pelo caso que teve nos Estados Unidos. Então, assim, quantas coisas a gente vivencia numa sociedade, né? É um grande aprendizado para a gente. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, mesmo que a gente tenha pouco conhecimento do assunto, é ter empatia pelo outro, né? Porque quando você coloca empatia, você reconhece mais que o outro é um ser humano. E eu queria deixar como encerramento final isso, que eu já deixei em outros encontros nossos. O outro ser humano, a outra pessoa que você lida é um ser humano, que tem defeitos, que tem dores, que tem amores, que tem as suas questões pessoais para serem resolvidas. Então, a gente precisa também ter empatia com o outro. Porque quando a gente tem empatia pelo outro, as coisas ficam mais leves, né? É isso, meninas. Nossa, a gente falou tanto. Acho que a gente passou do tempo, né? Que delícia. É isso, pessoal. É isso aí. É muito bom. Adorei, amiga. Nossa, muitos assuntos que dariam N outros assuntos. Verdade. Mas eu acho que vai falando por horas, Paty. Emenda aí o dia. Mas pensarmos nisso, assim, nas empatias, independente do que for, sabe? Assim. E quando errar, tentar... Somos seres humanos, né? A gente erra, mas o quanto a gente está buscando essa empatia com o outro, com as outras pessoas, com as dores dos outros,
né? Com as nossas dores. Quais são as nossas dores? Quando a gente sabe, fica mais fácil a gente passar por cima disso. Verdade. É tão gostoso quando a gente pega grupos tão diferentes, com propostas diferentes, com culturas diferentes. É tão rico isso, né? Eu estava conversando com meu filho, falando sobre isso, sobre a questão dos preconceitos. Ele, mãe, mas todo mundo é humano, é igual. Eu falei, mas as pessoas não consideram assim, meu filho. Né? E bobear, ele deve ter algum tipo de ação que também gera um certo preconceito, e bobear eu também. Então, assim, o quanto a gente está consciente disso tudo, né? O quanto a nossa mente está aberta para nos conscientizarmos de qualquer preconceito com o outro e com a gente. Né? E é isso. Finalizamos aqui mais um bate-papo com vocês. Beijo, amiga. Amei. Obrigada. Vamos. Apesar que nós já tiramos com a Babi. Acho que eu nem saí na outra. Não? Peraí que eu tô... Coloca todo mundo cabelo. aí na câmera. Cheguei, hein? A Laila chegou, a Tereza chegou, a Marcinha chegou. Tira uma dúvida. Laisla, como pronuncia seu nome? Laisla ou Laisla? Laísla. Laísla. Ok. Boa, Mas tudo Cris. bem, vai. Quando eu falar errado, me corrija. Eu tenho... Tá bom. É que eu já ouvi várias formas, tá? Então, não só aqui, lá na escola também. Eu tenho tendência a trocar nomes, gente. Por favor, me ajuda aí. Vamos lá, Potinha. Beijo. Paty, obrigada, tá? Foi muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada, Paty. Beijo, meninas. Beijo. Amei. Ótimo Beijo, domingo pra obrigada. Laisla, Cacá. A gente faz as anotações do vídeo lá da Cristiane, outras coisas no grupo. Oi? Eu vou pegar o vídeo para colocar lá, tá bom? E o canal do YouTube, Paty, que você ficou de falar semana passada. Qual deles? Qual que era? O seu, onde fica gravado. Ok, meu. Tá bom. Beijos, beijos. Beijos. Cadê a Fatinha? Beijo. Senti falta da Fatinha. A Fatinha, ela... Fatinha foi à praia. Ela me chamou, mandou mensagem para mim. Ai, que delícia. Ela Pensei que mandou para ia mim também. participar da praia. Ela mandou. Ela falou que não ia conseguir participar. Paty, tira a gravação aí, por favor. Ah, desculpa. É verdade.